Pessoal, trazendo um outro assunto agora, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve viajar para a Colômbia nesta semana para uma reunião com o chanceler Luiz Gilberto Murilo. A Marília Ribeiro está de volta e vai trazer os detalhes para a gente agora. Crise na Venezuela é o principal assunto da pauta, né, Marília? Oi, Evandro. É exatamente isso. Essa viagem de Mauro Vieira deve acontecer nesta quarta-feira. Na verdade, ele vai para a posse do presidente da República Dominicana, Luiz Abinader. E ele deve dar uma passada lá na Colômbia para poder conversar com o chanceler do país a respeito dessas eleições na Venezuela. Elas que aconteceram, no final do mês de julho e deram a reeleição a Nicolás Maduro. Acontece que Mauro Vieira vai se encontrar com o Gilberto Murilo sobre a possibilidade de estar conversando sobre esse alinhamento entre México, Colômbia e Brasil a respeito dessas eleições venezuelanas. Eles querem encontrar um consenso, porque o Brasil ainda não se manifestou de forma oficial a respeito da eleição de Maduro. Então, esse encontro deve acontecer nesta quarta-feira e para hoje está previsto também, Evandro, uma ligação entre o presidente Lula, o presidente do México e o presidente da Colômbia para novamente tentar realinhar esse posicionamento, mas isso para poder também alinhar essa ida de Mauro Vieira até a Colômbia, o que eles devem conversar. Nós estamos aqui buscando mais informações a respeito dessa ida de Mauro Vieira até a Colômbia. É importante a gente lembrar aqui também, Evandro, que que foi aprovada na semana passada a vinda de Mauro Vieira até o Senado Federal para poder prestar explicações sobre essas eleições venezuelanas. E só para a gente finalizar, Evandro, uma informação que é diferente dessa que nós estamos trazendo, essa é a respeito da regulamentação da reforma tributária, do texto que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Eu conversei com o relator da matéria, que é o deputado Mauro Benevides. Ele disse que hoje deve acontecer a votação da urgência do PL, que trata dessa regulamentação. Esse texto, ele trata sobre o comitê gestor, que vai tratar do primeiro texto também. Então, a urgência deve ser votada hoje e, segundo Mauro Benevides, com essa urgência votada, amanhã tem reunião de líderes da Câmara dos Deputados e eles devem alinhar as mudanças do texto e, no mais tardar, a votação desse texto da regulamentação da reforma tributária do segundo texto que está aqui na Câmara dos Deputados deve acontecer até quarta-feira. Depois, se ela for aprovada aqui na Câmara, ela segue para o Senado Federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Marília? Um bom trabalho para você. Bom, quero saber de vocês, então, de que maneira que isso deve acontecer a partir de agora, Langani. Você diz da reforma tributária ou da Venezuela? Exatamente, porque a gente está falando de dois temas diferentes, né? Reforma tributária a gente já discutiu um pouco, eu queria falar um pouquinho primeiro sobre a Venezuela, sobre essa visita e de que maneira que esse diálogo pode acontecer, principalmente com uma pressão aumentando em cima do presidente da República para que ele se posicione. O caminho está acabando, a encruzilhada já está montada, e agora? Pois é. O discurso inicial do governo brasileiro era: vamos esperar as atas. Faz 15 dias e as atas ainda não apareceram. Então vai ficar com esse discurso até quando? Inicialmente até fazia algum sentido, 2, 3 dias, inclusive o Piperno usava isso como argumento. Não, calma, tá esperando as atas. Nem o Piperno mais compra esse argumento, ele fala, as atas agora é o de menos, porque não dá mais para defender isso. Provavelmente essa ata vai aparecer daqui 10 anos, né? E se aparecer vai ser fraudada. Então o governo brasileiro perdeu o seu timing. Veja, o governo brasileiro vai ter que tomar uma posição, Evandro. A gente quer ficar do lado russo-chinês, e aí tá no pacote Venezuela, Nicarágua, ou a gente quer ficar do lado ocidental, do lado americano, do lado da democracia. A gente tem que fazer essa escolha. O Brasil está numa berlinda. E esse governo tem uma responsabilidade ainda maior, porque foi o fiador moral, ideológico e financeiro do governo da ditadura de Maduro. E não dá mais agora para ficar em cima do muro. O Brasil vai ter que escolher. E essa ideia também do Brasil, aliás, tem um ótimo editorial no Estadão sobre isso, de ser o protagonista do Cone Sul, acabou. Quer dizer, o Maduro, não está nem aí para o governo brasileiro, né? Ele simplesmente abandonou. O governo da Nicarágua, a ditadura da Nicarágua, Daniel Ortega, expulsou
embaixador do Brasil, a embaixadora do Brasil por lá também. Então o Brasil perdeu esse protagonismo que poderia ter um protagonismo natural aqui na América Latina. E perdeu. E agora vai ter que fazer uma escolha em qual bloco que o Brasil quer ficar, rompendo com a tradição diplomática de neutralidade com pragmatismo. Ô Zé Maria Trindade, você acha que o governo pode achar um caminho com Colômbia, por exemplo, nessa reunião que está prevista? É essa tentativa de reunir, além da Colômbia, outros países, né, que se faça um posicionamento comum. Eu entendo, inclusive, que o Mercosul deveria, ou pelo menos tentar definir ali um posicionamento, que afinal o grande organismo internacional aqui entre os vizinhos é o Mercosul. Mas aí teria Argentina e Brasil. O Brasil perdeu este momento de liderar um processo, qualquer que seja ele, né? E aí o Milei, o presidente da Argentina, lidera claramente um grupo de países que não acredita na eleição. E não quis nem perguntar de atas. Eu estou concordando com a Argentina. Não tem que questionar atas e nem mesmo a apuração dessa eleição. Isso não foi eleição. Eleição pressupõe formação de partidos, apresentação de candidatos, campanha eleitoral, a eleição e depois a apuração e posse, né? É esse o processo eleitoral. A eleição não é simplesmente voto e contar voz. Estão centrando demais nisso. E veja que, apesar de não acontecer nada de anterior ao voto, tudo indica que o Maduro perdeu. Organizações internacionais independentes, creditadas por países sérios, indicam que essas atas já apareceram e que as atas apresentadas pela oposição na Venezuela são reais e que elas indicam a vitória da oposição. Então, é preciso que o Brasil se atente porque vai perder espaço político. Isso é sério. Esse tipo de envolvimento não pode beirar a omissão, porque a cobrança é muito forte na imagem internacional. Vamos retomar então a nossa conversa sobre a ida, né, do assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, à Colômbia, numa tentativa de ajustar esses pontos envolvendo Venezuela. Gustavo Segré, qual o tamanho da tua crença de que isso pode dar certo? Zero. É? Zero. Puxa, esperava talvez um nível um pouquinho maior. Não. Contra fatos não há argumentos. Por quê, a narrativa Segré? vai caindo sozinha. Vou fazer uma sequência muito rápida e breve. Resolvemos a guerra da Ucrânia com a Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, com uma cervejinha. Parece que a cervejinha esquentou, não foi possível utilizar a cervejinha para resolver nada. Israel é atacado por um grupo terrorista e o Brasil critica Israel e não critica ao Hamas com o jeito que deveria ser. Amparado em quê? Como a ONU não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, então nós também não fazemos. Aí aparece a situação agora da Venezuela, em que, devemos lembrar, fala do presidente Lula na época da campanha. Venezuela deve muitos milhões de dólares porque o governo Bolsonaro rompeu relações. Agora que voltaremos com as relações, eles vão pagar. Pagaram? Não pagaram. E não vão pagar. E agora vem essa situação. Nós vamos esperar as atas. Passaram 15 dias. E eu acho que o trem dessa negociação, que poderia eventualmente ser bom na sua intenção, foi derrubado quando os Estados Unidos propôs agora, há pouco, dizendo para o Maduro: Maduro, se você pirar desse lugar, a gente dá anistia. Isso é importante para um ditador. Ele não quer saber se é Brasil, México, Colômbia, quem for. Respondendo, inclusive, ao Zé Maria, o Mercosul já tomou posição, não como bloco, porque para o Mercosul tem que ser por unanimidade. A maioria, Paraguai, Uruguai e Argentina, foram contra. Quem faltou? Brasil. Então, por isso que não tem uma determinação do bloco Mercosul, porque 3 de 4 já tomaram uma posição. E o maior de todos, o irmão maior, mais importante da região, preferiu se abster disso. E agora está tentando ver como que vai colocar. Mas perdeu o trem de novo. A única observação aí seria como negociamos a saída do Maduro. E para negociar a saída do Maduro, o governo do Brasil, junto com México e com Colômbia, deveria, primeiro, ter assinado aquela ata da OEA, porque aí teria sido uma pressão internacional.
faltou um voto e o Brasil se absteve, perdeu o trem. E agora, nessas circunstâncias, que dizem, não aparecem as atas. Lógico, as atas não vão aparecer, nunca vão aparecer. E aí o Leopoldo López, que é um dos exiliados, ficou 6 anos preso por ir contra o regime do Maduro. Ele está na Espanha e disse, o Brasil precisa tomar uma definição. Porque se ele não toma uma definição, não dá para ficar em cima do muro. Agora, nós temos, estava lendo agora, de hoje, 1.315 detidos formalmente, sim, as pessoas que foram sequestradas porque não tinha ordem de prisão efetiva, mas foram retiradas dos seus lugares. Temos problemas diplomáticos por todos os lados, 25 falecidos, não sei agora a quantidade de pessoas que estão desaparecidas, mas o governo continua dizendo que o processo democrático relativo da Venezuela foi normal. O governo perdeu a chance e vou mais longe. Vai ter mais um problema aí pela frente, Evandro. O ex-presidente Alberto Fernandes está sendo investigado por dar porrada na sua esposa, na ex-primeira-dama. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouco, inclusive. Tá. Cadê o progressismo dizendo, não, nós somos contra a violência de gênero? Cadê o coletivo de mulheres dizendo, toca uma, tocam a todas? O paraíso pode. Então, olha como os fatos destroem os argumentos e a narrativa vai caindo e diluindo. A única coisa que não conseguimos ainda que se toquem é aquela militância dissonante, cognitiva, que não importa o que a gente mostra, eles vão continuar apoiando. Mas está sendo uma narrativa que está falhando. Inclusive, se prepare, porque daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto envolvendo, então, né, a mulher do ex-presidente argentino.